Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Já temos recebido, palavras de bênção nesse lugar. Nós estamos na campanha, pastores, da quebra de maldição. E eu sei que Deus já está fazendo um grande milagre na sua vida. De você estar toda sexta-feira aqui determinado pelo poder de Deus, é porque Deus tem feito um milagre na sua vida, E a palavra que Deus colocou no meu coração, eu travei uma batalha grande, espiritual, e fiquei sem saber o que ia falar, mas eu falei: Senhor, como serva, me coloco diante de Ti, O servo, ele serve ao Senhor. Então a palavra que Deus trouxe no meu coração se encontra em Mateus 9, e é no versículo 19. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. E também falar para o pastor Emanuel e a diaconisa Chile que no momento em que ele estava aqui orando, o Senhor me dava uma batalha muito espiritual, muito grande nos ares. E eu falei assim: Senhor, que batalha é essa? E o Senhor me mostrava assim um mundo espiritual aqui, muito grande. E era uma guerra muito grande. E eu falei: Senhor, mas por que isso? Por que essa batalha tão intensa? E o Senhor me mostrava uma resistência espiritual muito grande. E o Senhor falava assim que Deus está fazendo uma obra nesse lugar, mas que é para o pastor ter uma grande consciência que aqui comprou uma briga espiritual. É isso que Deus falava, que aqui foi comprada uma briga espiritual, Então Deus me dava, no período da oração, aí está passando aí para os irmãos em nome de Jesus. Vamos estar lendo aqui em Mateus. Mateus, como eu falei, é 9 e no versículo 19. Tem por título o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Fala aqui: Jesus levantou-se e foi com ele e também com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Só até aqui, que o Senhor me deu. Que eu vou relatar nessa noite, na palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus está falando aqui sobre uma mulher que ela sofria sobre um fluxo de sangue, E essa mulher, ela sofria há muitos anos com essa enfermidade. E o que diz, na história da palavra, quando nós vamos buscar um aperfeiçoamento o porquê dessa mulher, por que essa mulher sofria? O que significava isso, Então nós vamos entender agora uma história, Porque tudo que Deus fala na palavra dele tem propósito. Nada da palavra do Senhor é sem um propósito. E não foi diferente nesse caso. Quando essa mulher tocou em Jesus, havia um propósito. Portanto, hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade, de levarmos a palavra do Senhor ao seu conhecimento e levar para ti um propósito do que aconteceu nessa época. Então, aqui, temos primeiramente que entender a cultura do povo de Israel. O povo de Israel foi uma nação escolhida por Deus. E essa mulher, ela fazia parte desse contexto desse povo, Então, temos que entender isso, que ela fazia parte desse povo de Israel. E nessa época, que é a época que Jesus se encontrava, a questão da história dessa mulher do fluxo de sangue existia por um motivo. Existia uma lei na época no povo de Israel que era a lei da purificação. E essa lei da purificação da mulher, a mulher que tivesse nos seus dias habitual, como toda mulher tem, ela teria que ser retirada, Ela era levada para um arraial, onde todas ficavam durante o período habitual de toda mulher, no período do seu mês, ao qual todas as mulheres têm. E nesse lugar, esse lugar ele era conhecido como Vale dos Rejeitados.
As mulheres que ficavam ali naquele período, elas eram rejeitadas naquele período, por causa dessa lei da purificação. Então eles ligavam que nesse período as mulheres tinham que ser separadas, né, naquele vale de rejeição, elas ficavam ocultas, e ali nesse período era o período que eles alegavam uma purificação. E durante esse período de purificação, a mulher que estava com seu fluxo de sangue, ela era separada da sociedade, né, do povo ali de Israel, e só voltaria quando terminasse aquele período, né, o período do ciclo. Mas essa mulher ao qual nós falamos aqui, que você leu no 19, né, 9:19, essa mulher teve algo que aconteceu com ela diferenciado. Essa mulher ela teve um fluxo de sangue que ele ficou durante 12 anos. E isso é onde eu quero entrar, né, te contando, né, o porquê de cada coisa. Queremos entrar no que Deus quer falar nessa noite, né? Vivendo nesse vale de rejeição, assistindo diversas mulheres entravam e saíam do vale que era colocado como rejeição, né, aquele vale dos rejeitados. Durante esse período do fluxo de sangue, essa mulher, ela ficou ali 12 anos. Ela sofria essa rejeição. As demais tinham seu fluxo naturalmente, saíam daquele período e voltavam à sua vida normal, começavam a se relacionar com a sociedade, com o povo. E o que aconteceu? E aquela mulher, ela sempre se encontrava naquele lugar de rejeição. E essa mulher, ela ficou 12 anos com essa enfermidade. E essa mulher, com certeza, ela recorreu a todos os meios, né, que ela pudesse naquela época, para que ela obtesse o resultado daquela enfermidade. E provavelmente, com certeza, aquela mulher, nesse período de 12 anos, houve ali com elas problemas psicológicos, traumas, né, frustrações, crises existenciais, porque você imagina naquela época como que essa mulher sofreu, né, diante daquele povo. Todos tomavam conhecimento, né, os comentários com certeza eles se espalhavam, porque não só ela ficava naquele vale, mas outras também ali entravam e saíam e tomavam conhecimento da situação dela. E com certeza nesse momento de crise existenciais ela se sentiu isolada da sociedade. Isso foi um problema para ela, porque ela se sentia excluída, né, da sociedade. Em Provérbios fala que a esperança demorada desfalece o coração. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa mulher, 12 anos nessa enfermidade. Nós vimos aqui como era a lei, né, daquela época, como havia uma discriminação. E com certeza o coração dessa mulher, no decorrer desses 12 anos, teve momentos que a fé dela ficou desfalecida. Com certeza ficou esmorecida a fé. O estado físico, imagino, daquela mulher ficou debilitado, né? A esperança daquela mulher não era uma esperança como havia outras pessoas. O problema daquela mulher não era um problema comum, era um problema, na verdade, incurável. Porque todos 12 anos aquilo não via solução. E pelo relato, ela recorria, né, para que houvesse a cura, ela buscava isso, né? E não era o que acontecia. Mas o que nós trazemos para isso é o propósito de Jesus. Porque o que eu estou te passando hoje nessa noite? Que tudo que Deus faz tem propósito. Eu tenho certeza, assim posso dizer, que essa mulher não entendia isso no momento em que ela ficou o decorrer de uma vida, né, 12 anos naquela situação, e ela vê tantas mulheres entrarem e saírem normais, e ela se encontrar naquela condição. Com certeza houve questionamento, porque em todo vale que passamos, é normal você questionar, é normal que a sua esperança venha a querer desfalecer. Tudo isso, como o pastor falou aqui nessa noite, pastor Emanuel, né? No mundo tereis aflição, porque a palavra se diz, né? E nesse mundo nós teremos aflições, e temos, e não foi diferente nessa época. Essa mulher foi no tempo de Jesus, já se passaram anos, né? Então nós vemos que é um fato que ocorreu e foi relatado na Bíblia, né? E Jesus, né, ele estava ali passando naquela cidade. E Jesus, com certeza, onde Jesus passava, sempre havia uma multidão.
Porque Jesus, quando ele passava, ele trazia milagres, ele trazia transformações, ele trazia situações novas. E quem não quer receber, né, bênçãos, quanto mais um milagre. Porque quando se fala de milagre, é algo extraordinário. Eu costumo falar em casa com meu esposo que nós fazemos assim. Nós queremos o sobrenatural, né? Nós, humanos, nós temos assim aquela sede do sobrenatural. Isso já é nato do ser humano. Mas às vezes a gente não para analisar o que é você viver um sobrenatural. Sobrenatural é algo que sobrepõe a uma realidade. E quando vamos viver o sobrenatural, irmãos, isso é coisa séria. Isso é uma coisa, assim, muito extraordinária. Aquele que vive um milagre, um sobrenatural, ele pode se dizer que é uma dádiva de Deus. É privilégios únicos do Senhor. E Deus, Ele escolhe. Deus, Ele escolhe a cada um para fazer o sobrenatural dele. Então, o que acontece? E o que eu observei? Que o sobrenatural, quando ele vem, irmãos, para ver o sobrenatural, Deus nos leva a um vale de limite. Ele nos leva a um limite de nós, de cada um de nós. E quando chegamos no limite, é muito difícil, irmãos. Nós olhamos e como ver o sobrenatural? Porque o sobrenatural não vem de nós, ele vem de algo que sobrepõe ao nosso entendimento, que sobrepõe às nossas forças. E o Senhor, Ele nos leva ao limite de nós mesmos para ver o sobrenatural. E o meu esposo, ele costuma pregar muito sobre fé. Aí eu falo para ele assim: filho, você prega sobre fé, vamos ter que viver fé. Porque após pregarmos é automático. E viver fé também é sobrenatural. E eu costumo falar, né? A gente pede tantos dons, mas o maior dom é o amor e a fé. Porque, irmãos, esse dom, amor e fé, ele é a raiz, ele é a base, ele é o pilar principal da sua vida espiritual. Porque é o que sustenta. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Então, voltando aqui, Jesus, quando foi passando naquela cidade, foi a multidão, né, seguir a Jesus atrás dos milagres. E uns ficaram para trás, outros assim relatam a história. Mas havia uma mulher que tinha sido rejeitada há 12 anos, cheia de dores. Saía daquele momento de um vale de rejeição, de traumas, de cura, que teria que ter. A cura começa na alma, né? Os médicos, eles não têm a cura para a alma. Aquele que pode fazer um milagre e a cura da alma só tem um, que é Jesus. Então, o que acontece? Aquele dia foi marcado para Jesus fazer o milagre na vida daquela mulher. Por quê? Por quê? Como assim, pastora? Como? Jesus estava seguindo e uma multidão o seguia. E os seus discípulos ali estavam com ele. Então, quando aquela mulher tocou em Jesus, aconteceu algo sobrenatural. Porque Jesus diz na palavra dele que saiu virtude, saiu poder, saiu algo. Algo designado para ser realizado imediatamente. Foi isso que aconteceu. E Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: quem me tocou? E os discípulos olharam para Jesus e ficaram impressionados. Porque você imagina, aonde Jesus passava, uma multidão o seguia. Por mais que os discípulos o protegessem, alguém sempre ia tocar em Jesus. Mas havia uma diferença naquele toque. Porque Jesus sabia que dele tinha saído algo sobrenatural. E aí Jesus falou para ele: alguém me tocou. E os discípulos: mestre, como? Mestre, como falas assim? Há uma multidão que te cerca e tu me perguntas: alguém te tocou? E Jesus respondeu: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então aquele toque foi especial, aquele toque foi diferente. Naquele dia Jesus deu algo especial para aquela mulher. E o que havia na vida daquela mulher que fez tanta diferença? O que eu observo aqui, durante 12 anos, ela padeceu dores, sofrimentos, tristezas,
creio que, como o pastor até foi falado aqui, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Com certeza aquela mulher também era cercada por uma nuvem de testemunha. Com certeza aquela mulher no vale de rejeição, 12 anos. Muitos viraram para ela dizer: desista, você não vai ser curada, descreia. Com certeza, como fala em Provérbios, o coração dela há momentos havia desfalecido, mas não estava morto. A fé daquela mulher era tamanha, era grande. E na palavra de Deus também nos ensina, irmãos, que a nossa fé ela pode ser comparada a um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é minúsculo. Olha o que Deus requer de nós, não é tanto, né? Mas a fé pode ser como um grão de mostarda, mas ela precisa ser firme, entende? E fé firme, o que é uma fé firme? Pastora, uma fé firme eu não vou chorar? Vai. Uma fé firme, eu não vou ficar momentos de desespero? Vai. Uma fé firme, eu não vou ter momentos que o meu coração vai estar como desfaleceu? Vai. Uma fé firme, você passa todos os momentos com ela. Uma fé firme é a fé que vive todas as circunstâncias com você. E quando você sai daquela situação, como foi com essa mulher, e você atinge o sobrenatural, você vê que você foi levado a um lugar de limite. O limite físico, o limite emocional, o limite psicológico, o limite racional, o limite de condições, o limite de tudo. E aí Deus faz um milagre quando Ele quer e no tempo que Ele quer. E isso relatando dentro dessa palavra, foi assim que aconteceu com essa mulher. Por isso a palavra foi colocada, essa mulher, como exemplo para a nossa vida. E o que Deus fala aqui nessa palavra, que essa mulher ela tinha muita fé. Porque Jesus falou para ela assim: vai, a tua fé te curou. Entende, irmãos? Foi até aqui que o Espírito Santo me deu para ministrar nessa noite. E o que eu quero deixar para você, amado, amada do Senhor, que não importa o que vier, ou o que estiver passando, Deus é Deus, Ele não mudou. E mesmo que o Senhor nos leve a algum limite, e falar disso não é fácil, principalmente quando estamos vivendo. Mas nós, como profeta do Senhor, homens, como o pastor falou aqui, que o servo de Deus, ele não vai ficar murmurando, né? O servo de Deus, ele vai reconhecer seus limites. O servo de Deus, ele vai ser equilibrado, ele vai ser experimentado, ele vai ser firmado, né? Ele vai ser como a palmeira, ele vai até lá embaixo, mas ele tem raízes. O servo de Deus, ele é assim. Então, o servo de Deus, ele tem uma fé. E a fé desse servo, ela pode até parecer que desfaleceu, mas o Senhor volta e coloca de pé. E o Senhor é especialista em uma coisa, povo de Deus. O Senhor, ele é perfeito em nos transformar. O Senhor é perfeito, ele é incrível de nos tirar de uma situação e Ele fazer a gente nascer mais forte. Ele faz isso, né? Eu posso falar do meu exemplo, né? Eu passei por um leito, eu sofri gravidez tubular, e eu tive ali entre a vida e a morte, né? Tive rejeição do sangue, minha imunidade caiu, todos os dias era medido a minha imunidade e tinha que subir, tinha que ter coagulação. Eu fiquei 4 dias drenada, né? E depois eu tinha que ter o processo todo após o operatório de resultados. Eu mesmo não sabia o tamanho da gravidade que estava. E Jesus me restaurou, Jesus me transformou, Jesus me deu mais uma filha. E eu tenho que viver essa fé, não é verdade? E passar para ti nessa noite. Não olhe as circunstâncias, olhe para o alvo que é Jesus, porque Ele é o único consumador da nossa fé. Eu vou estar louvando um louvor que ele diz assim: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Amém? Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu
Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Creia, irmãos, não há outro igual a Ele. E nós precisamos desse Deus lindo e maravilhoso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.